Homenagear um pioneiro é reviver a verdadeira história de Juara. E por isso, hoje, nós faremos essa primeira entrevista da série de entrevistas, da série de homenagens para os pioneiros da nossa cidade. Eu sou a Sandy, filha e neta de pioneiros e colonizadores desta cidade. E para começarmos as entrevistas, convidamos a pioneira Dona Nilza Paraná, que por sinal é minha avó, então eu peço licença para vocês para chamá-la de vó, ao invés de chamá-la pelo nome, porque eu não consigo chamá-la pelo nome. Bom, vó, seja bem-vinda. Nós agradecemos pela senhora estar disposta a participar dessa entrevista conosco e eu gostaria já de fazer a primeira pergunta para a senhora, pode ser? Sim, pois não, pode ser. Vó, conta pra gente em que ano que a senhora chegou aqui na cidade de Juara. Eu vim aqui, a primeira vez que eu vim a Juara foi em agosto de 73. Para ficar definitivamente foi no final do ano, novembro, e depois das provas que eu estava estudando, depois que eu terminei as provas é que eu vim para cá para ficar definitivamente. E a senhora sabe dizer pra gente quanto tempo demorava pra vir de Cuiabá, que era onde a senhora estava, certo? De Cuiabá até Juara? Olha, eu vinha para cá, eu só vinha de avião, certo? Agora, quando era de carro, teria que ser na época da seca, porque no tempo da chuvarada ninguém podia andar nessa estrada mesmo, sabe? Só chegava aqui, era muitos dias de viagem para chegar aqui em Juara. E tinha quem vinha então de carro? Tinha as pessoas que comprava terra aqui, já vinha de carro. Certo. Às vezes passava 30 e poucos dias na estrada. E quando a senhora chegou aqui, em 1973, é isso? 1973. Como que era morar em Juara naquela época? O que tinha aqui? Tinha mercado? Tinha hospital? Como que era? Não, aqui não, o hospital que tinha aqui era só em Portos Gaúchos, quando precisava de hospital. Então aqui era muito difícil, as coisas aqui eram muito difícil ter as coisas aqui em Juara. Aqui em Juara era aquela dificuldade para tudo. Então você tinha que enfiar a cara no serviço para você não ficar doida, senão ficar só sentado ali, porque não tinha o que fazer. Então, só fazer as coisas que tinha de fazer, as coisas caseiras, e enfiar a cara no serviço ali, ó, por exemplo, arborizar as ruas, eu fazia as mudas. O finado João Doimo, o saudoso João Doimo, ele trazia as sementes para mim de lá de Votuporanga, e eu fazia as mudas e plantava nas ruas, limpava as ruas. Era essa luta. Então eu gostava de fazer, eu queria ver as coisas crescendo e queria ver o desenvolvimento da cidade. Mas se eu terminar de fazer aquele serviço, se você parasse e cruzasse os braços, você dava um chilique. O marido tinha que estar junto para acalmar a gente, né? Porque era difícil, não era fácil. E a gente sabe que a senhora, naquela época, as pessoas eram muito unidas, né? Porque um precisava do outro e não tinha jeito, você sempre precisava de alguém. E a senhora fez muitas amizades, a gente sabe. Como que era essa questão que a senhora recebia as pessoas na casa da senhora, a senhora fez muitos amigos, acolhia? Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte. Sandy, olha, você sabe que eu sou fácil de fazer amizade. Porque, assim, eu sou muito comunicativa, assim, com as pessoas. Eu via as pessoas chegando, as pessoas querendo uma mão amiga. Então, tinha essa mão da sua avó para dar para as pessoas, para que ela se acalmasse e ela se localizasse ali onde ela estava. Porque quem vinha de lá de fora para cá, chegava aqui. É que eu estou falando, eu acabei de falar, que se não tivesse o que fazer, eu tinha que ficar
procurando o que fazer, porque a coisa não era fácil de ficar parada aqui no meio da selva, porque era a verdadeira selva aqui. E a senhora acolhia pessoas na sua casa também? Sim, na minha casa tinha um quarto grande ali para receber as pessoas que chegavam, né, os compradores. Aí quando enchia demais, tinha colchão sobrando, a gente esparramava colchão pela casa para dar acomodação para as pessoas. E era assim. E tinha também a malária, né? Malária, hepatite, essas coisas todas. E então, quem cuidava desse pessoal com malária era eu. Dentro do escritório tinha uma farmácia. Ali dentro daquela farmácia, ali dentro daquele escritório tinha de tudo, de remédio. Até para pessoas, mulher que estava passando mal para ganhar neném, tinha as injeções ali para aplicar na mulher, na paciente. Então e eu que fazia tudo aquelas coisas que era para fazer, só nunca peguei uma criança. Quando estava passando muito mal assim, a gente punha no carro e levava para Porto dos Gaúchos. E a senhora realizava muitas ações sociais também, junto à igreja, junto à comunidade. A senhora pode contar pra gente um pouco sobre essas ações? Olha, Sandy, era assim. Ali, tudo que ia fazer aqui em Juara tinha que ter a minha mão. Porque a iniciativa toda era minha. Essa parte social toda era minha. Para fazer as toalhas da igreja, para chamar as pessoas, para limpar as ruas. Era assim, sabe? Então, tudo era eu que tinha que fazer à frente de tudo. Para fazer comida, para fazer, assim, qualquer coisa que era para fazer aqui em Juara, tinha que ter a mão da Dona Nilza. Todos sabem que a senhora também tinha uma vida ativa politicamente, né? Porque a senhora era esposa do nosso colonizador, Zé Paraná, e ele, inclusive, foi nomeado prefeito pelo governador, e a senhora, então, foi a primeira das primeiras damas do nosso município. E como que era a atuação da senhora enquanto primeira dama? Era a mesma atividade que eu fazia sem ser primeira dama, como depois que passei a ser a primeira dama, eu continuei a fazer. A mesma coisa. Tudo que era para fazer sobre o social era a Dona Nilza. E a senhora recebia autoridades políticas? Como que era essa relação da senhora com a política? A minha casa era tipo um hotel, certo? Que recebia todas as pessoas, recebia as pessoas para tratamento, recebia as pessoas, recepcionava as pessoas que chegavam, por exemplo, os políticos que chegavam de fora, que vinham para fazer uma visita a Juara. Então, era a minha casa que eles procuravam. Que recebia as pessoas de fora, era na minha casa. E assim, eu ainda não era nascida, mas eu soube que a senhora e meu avô Zé Paraná não perdiam uma festa, que vocês iam nas festas das comunidades, que vocês andavam bastante. E como que vocês conseguiam manter esse pique, participar de todas as festividades e estar junto com a população? Sandy, quando a gente tem um objetivo de ver as pessoas crescendo, ver o desenvolvimento do lugar, então você não sente canseira. Até hoje, eu estou com quantos anos? Com quase 100 anos e estou aí, ó, pronta para enfrentar a vida novamente. Então, quando você tem uma coragem, você tem saúde, que graças a Deus eu sempre fui uma pessoa saudável, então eu tinha aquela disposição, eu tenho aquela disposição para fazer o que for possível para fazer, para ajudar a sua região. Eu me disponho a todo tempo. Você vê, nós fizemos aqui, fizemos Juara. Juara já foi estendendo já para Catuaí, esse lado todo aí. Depois foi para Águas Claras, depois foi para
para o Rio do Peixe, lá para o Machado. E aí foi esticando a coisa, foi esticando e a gente tinha aquela coragem de enfrentar as coisas como a gente enfrentou, com fé e coragem. E aquele ideal de ver um amanhã melhor, como a gente está vendo hoje, daquele tempo para hoje, isso aqui é um pedaço do céu que nós estamos atravessando. Infelizmente, meu marido não pôde ver as coisas que estão acontecendo aqui, mas ele enfrentou todo esse trecho para chegar ao ponto que nós estamos. É verdade. Vocês acreditaram desde o início e fizeram de tudo para que Juara, que era um sonho, se tornasse realidade, né? E hoje a gente está vendo aí essa cidade enorme, acolhedora, cheia de oportunidades. E vó, a senhora entrou na política também. A senhora sempre esteve nos bastidores por conta de acompanhar o meu avô Zé Paraná nas eleições nas quais ele participou. Mas a senhora também esteve à frente como candidata algumas vezes. A senhora foi vice-prefeita, né, na gestão do Oscar Bezerra, e posteriormente a senhora foi também eleita vereadora do município de Juara. E o que levou a senhora a entrar na política? Olha, na campanha, quando Zé Paraná era candidato, eu era a cabo eleitoral dele e de mais alguém que, por exemplo, candidato a deputado, esse povo todo, né? Então, eu era o cabo eleitoral dessas pessoas, do meu marido e de quem ele apoiasse também, eu estava apoiando. No desenvolver da vida, a gente vai vendo que você precisa ter pessoas sérias, ter pessoas que têm coragem de enfrentar a situação e trabalhar pela sua região. Como aqui, fui apoiada pelo Dirceu. Dirceu foi o meu companheiro que andava comigo para cima e para baixo pedindo voto. E infelizmente houve umas coisas que eu não sei explicar, que eu não fui eleita. E isso foi na sua candidatura para deputada estadual? Para deputada estadual. Certo. Então, e depois dessa tentativa de ser candidata a deputada estadual, a senhora participou de outras eleições? Aí eu fui convidada, o pessoal insistindo para mim sair candidata. Aí eu falei, bom, para não ficar naquela solidão aqui que eu estava, que eu tinha perdido o marido. E eu chorava muito, vivia assim naquela tristeza. Aí eu aceitei, me deram o conselho, não, você tem que sair dessa daí, você vai enfrentar e vai ser bom para você. Como eu gosto do povo, eu gosto de gente, eu gosto de estar misturada com o povo. E eu achei bom essa ideia e eu saí. E a gente venceu as eleições. E depois que a senhora foi vice-prefeita, a senhora também concorreu ao cargo de vereadora, certo? Sim. E cumpriu seu mandato por 4 anos, certo? Certo. Depois tentou a reeleição. Sim, aí eu não pude trabalhar. A senhora não estava bem fisicamente, né? Não. Estava com problema no joelho naquela época, eu me lembro. Então, aí eu não podia trabalhar. A gente fez uma festa junina, João Freire. E pôs eu e o Zé Paraná como noivo, né? Noivo caipira. Você acredita que juntou mais de 2.000 pessoas para ver aquela façanha? Olha, mas eu tenho as fotos. Eu tenho as fotos daquela festa, mas foi muito boa, muito boa. Depois a gente tem que ver. E conta um pouco do seu casamento, que a senhora casou lá no Porto dos Gaúchos, né? A senhora já vivia junto com o meu avô Zé Paraná. E depois, vocês acabaram casando no cartório? Foi feita a festa, o casamento no cartório. Foi feito lá em Porto dos Gaúchos, o nosso casamento. E pra gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para a senhora se a cidade de Juara, como ela é hoje, como ela está hoje, ela reflete o que o meu finado avô Zé Paraná, seu esposo, imaginava que seria? Muito. Sim, sim.
ele gostaria que tivesse se desenvolvido muito mais além do que está hoje. Sim, e ele tinha esse ideal, né? Esse propósito. Sim, ele tinha. O Zé Paraná era uma pessoa que pensava grande. E ele pensava assim no bem comum de todos. Não era só ele. Ele pensava, afinal não pensava tanto nele quanto ele pensava em todos, né? Vó, em nome do grupo História de Juara, da página do Sidney Mantuan, eu agradeço o tempo que a senhora dedicou aqui à nossa entrevista, todas as coisas que a senhora contou pra gente, e também agradeço pela sua vida, que a senhora dedicou boa parte dela pelo nosso município, e nós sabemos que isso não tem preço. Muito obrigada e que Deus abençoe a senhora cada vez mais. Eu que agradeço e estou disposta a dar entrevista quantas vezes vocês querem saber sobre Juara, sobre o assunto de Juara, o começo de Juara, pode falar comigo que eu estou aqui à disposição de vocês. Ótimo, maravilha. Em breve nós traremos mais entrevistas com os pioneiros da história de Juara. Um abraço e até mais.